vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. 12 de março de 2020, morreu na capital paulista a primeira vítima de Covid-19 de que se tem notícia. Era a empregada doméstica Rosana Aparecida Urbano, que tinha sido internada no dia anterior. A pandemia levou muitas pessoas a viverem numa situação de pobreza extrema. A fonte de renda dela é o auxílio calamidade. São R$ 408, só que o dinheiro não dura o mês inteiro. Difícil você poder reportar salários e direitos trabalhistas dos funcionários públicos. Isso explica o porquê, nesse momento pandêmico, os moradores do plano piloto podem ainda ter a sensação de ficarem mais ricos e os moradores do entorno terem a sensação de ficarem mais pobres. As coisas não vão lá muito bem para as mulheres nessa pandemia. Um levantamento da Rede Nossa São Paulo mostra que nós estamos cansadas, tristes, sobrecarregadas. Quase 8 em cada 10 entrevistadas se dizem impactadas pela pandemia de alguma forma. Várias queixas foram levantadas por elas em um fardo difícil de se carregar. Gosto de Valência Sebastião. Eu acho que é importante esse trabalho, né, que é feito com a gente, porque a gente tem que se conhecer realmente, né? Quando a gente conhece a história do outro, que a gente pode participar, pode estar junto, às vezes até uma ajuda, né? É bom a gente às vezes ter alguém para conversar, compartilhar momentos. Isso vai ficar na história. Prazer conhecer vocês. Pela liberdade de toda mulher. E é isso, sou de Quebrada aí, sou manicure, cabeleireira e é sobre. E moro na Vila do Boa agora. Teve Covid? Não. Eu tenho 44 anos, sou mãe solo, tenho uma filha de 21. E durante a pandemia eu fui vó, né? Tive 2 filhos e eu não tenho mais um, com 20 dias de nascido. Meu nome é Raimunda, tenho 40 anos, sou do Maranhão. Eu morava, sou mãe, né? Tenho 3 filhos, um de 16 e um de 8, e esse aqui de 10 meses. Sou casada, né? Antes eu morava num acampamento, estou com essas amadas aqui. Um corpo profundo que carrega em si a dor e mesmo assim acolhe o mundo. Pela liberdade de toda mulher, as marcas das repressões. Fazer uma coisinha divertida, viu? O que você fazia? Só isso aí, eu faço cerveja. Tava indo pra Vila do Boa, cheio de pé de eucalipto, etc, que na época foi tirado. Pois isso que eu ia perguntar, porque não tá mais assim. E aqui já começou a invasão de lá pra cá, né? Aquelas primeiras casas lá, bem encostadas lá na escola. Lá, exatamente. Gente, aí onde a gente passou, foi ir pra escola. Aqui é a feira. Que mesmo assim, apesar das invenções,
distanciamento do sensível, apagamento não visível. A ser mulher nesse A gente nunca tinha, pelo menos a nossa geração, eu tô certeza, nunca tinha passado por nada parecido, né? Então, estávamos vivendo nossa vida normalmente, de repente a gente teve que lidar com uma série de restrições sanitárias, uso de máscara, evitar o contato físico, que é uma coisa que a gente sabe que o brasileiro tem muita gente. Os impactos da pandemia na vida de mulheres mães aqui de São Sebastião, né? Levando em consideração que esse período foi extremamente difícil. De fazer minhas coisas, eu ia na cidade, fazia minhas compras, fazia isso, cuidava da minha mãe lá na casa dela, ia lá, cuidava, voltava. Então, o ambiente que me proporcionou foi muito bom. Sei que numa pandemia não foi nada fácil. Quem ia comprar as coisas era a Mariana. Ela ia com muito cuidado. E eu, por exemplo, eu ia assim. Depois que teve a vacina, assim, tudo, eu passei. Mas eu tinha medo demais. Nossa, eu fiquei assim, mas com tanto medo. Agora não tem medo da Covid. Cuidado remete para vocês durante a pandemia? Cuidado remete minha mãe fazendo máscara para todo mundo. Você tá doido? Fazia máscara com da jeito. Sua mãe mora aqui também? Aqui, ó. Aqui é sua mãe. Ela cuidava de todo mundo. Álcool em gel, ela obrigava nós a usar até no Belfort, Deus me livre. Foi difícil, né? Ela cuidou de todo mundo. Meu pai também cuidou de nós, obrigando nós a tomar vacina. Muito cuidado. Sim. Então, parei para cuidar um pouco mais de mim e do meu filho de 3 anos. Sem máscara, onde eu pisava, eu saía fora do meu portão e eu tava de máscara. Lá na chácara, às vezes lá mesmo, quando chegava alguém, eu usava máscara, sabe? Como lá na chácara. Sim. E aí, então, graças a Deus, eu não peguei Covid. Eu perdi um primo, com 28 anos, e o tio com Covid, e o meu vizinho também. Mas fazer exame, você está com Covid. Para os 3 filhos, jovem. Então, não, mãe, eu falei, não. Aí outra mesmo, acho bom a gente fazer. Vai, não vai? Foram, fizeram Covid todos os meses. De manhã, primeira coisa, cedo, eu estava lá, na boquinha deles. Abre a boca, geleia real, bora, pá, geleia real, paga a língua, 5 horas da manhã. Mais tarde um pouquinho, eu fazia o shot com o própolis, com o cúrcuma, o limãozinho e a pimenta preta. Mãe, isso é muito ruim. Bora. Quer ficar internado? Não, então bora. Entendeu? Então, a primeira experiência foi com os de dentro de casa. Vai de um lado para o outro, meu esposo trabalhava de caminhoneiro, pegando Covid. Mas, graças a Deus, eu peguei Covid, mas não foi aquele de ficar. E estava bem, a minha imunidade estava bem baixa, porque estava tomando a quimio. Fazia as coisas em casa e tudo, agora os outros ficaram mais ruins que eu. Então a gente teve tendo contato com ela a pandemia toda e ela foi a que mais foi atingida, assim, para ela trabalhar no hospital. Ela pegou umas 3 vezes, né, mãe? Pegou 3 vezes. 3 vezes e ela ficou bem ruim, aí nós evitávamos contato com ela mesmo, por ela ser assim. Tá desenvolvendo emprego. Ixi, minha irmã. No caso, tive que parar de trabalhar com ele mesmo, justamente por conta disso, porque eu peguei Covid depois da vacina. Eu estava extremamente bem, tomei a vacina, peguei Covid. E aí, como a gente trabalha com pessoas, né? Então eu tive que me isolar. Meu filho, assim que eu me virei. Pois tá, beleza, eu trabalhava no bronze também. Ixi, Maria, as meninas iam lá fazer bronze direto. Não tinha máscara, não tinha luva, ainda passava o pincel assim na marquinha nenhuma, passava em outra e tudo certo. Eu não peguei porque Deus não deixou, porque eu era. Só Deus, afetou demais no emprego. E inclusive eu fiquei sem trabalhar. Eu morava de aluguel, eu não consegui pagar aluguel. A mulher colocou na justiça por eu não ter condição de pagar. Depois da pandemia, a minha dívida foi R$11 mil. 2 meses de aluguel que eu fiquei sem pagar naquela pandemia. Foi para R$11 mil. Eu tive que dar meu carro para pagar essa dívida. Por conta da pandemia. Porque a gente não tinha emprego, não tinha. Eu trabalhava em escola. Eu trabalhava em várias escolas. Eu era empregada pessoal da limpeza. E aí eu usei máscara durante o tempo todo, eu usando máscara. E eu tomei as 5 doses da vacina. Depois a empresa me afastou devido à ordem judicial, né? Porque eu sou diabética e aí me afastou.
Aí logo me mandou embora também, né? E presencial, que eu vendo muito em casa, eu fazia feiras, né? Então não parou as feiras, não tinha feiras. E 20 foi a pior parte, né? Eu acho que foi o começo de... Acho que a gente começou a cair na realidade do que estava acontecendo. Eu com 4 filhos em casa, né? Um menino e 3 meninos. De que idade? O meu menino na época tinha 18, 17 anos. E uma de 13, 2020, né? De 13, outra de 6 anos e outra de 3 anos. E aí foi bem complicado, porque sem escola, né? Muita despesa em casa, que aí todo mundo dentro de casa, mas despesa aumenta, né? Todo mundo comendo em comida, casa. todo mundo em casa, marido em casa. Até a gente comeu mais. Até a gente comeu mais, né? Porque e aí, sabia o que era, e aí o único refúgio que a gente tinha era vir pra cá, pra horta. E aí você vinha... Eu acho que nessa época as mães, as escolas, as professoras estavam super tranquilas, né? Eu acho que as mães enlouqueceram nessa época. Porque além das aulas online, a mãe, além de ser babá, professora, dona de casa, ainda teve que dar aula de reforço. O problema na pandemia foi a época que eu estava passando por uma quimioterapia, bem na época de 2020, né? Aí eu fiquei com medo, porque meu esposo tinha que trabalhar, meu filho também, ele estudava até na UNB na época trancou também, ele ficou em casa. E tinha meu filho na época, deixa eu ver, hoje em dia tem 13 anos, ela estudava na escolinha lá, saiu também, ficou muito ansioso. Aí eu queria ensinar para ele, porque eu era professora na época, ensinar alguma coisa para ele. Não aceita. Os filhos da gente nunca aceitam, pelo menos o meu nunca aceitava, porque não é desse jeito não. Aí eu tomava a quimioterapia na quinta. Aí sexta-feira eu já fazia comida para congelar para ficar sábado e domingo, porque até na outra terça-feira, parece passar, era 5 caminhões, Maria. O que mais impactou foi bem no começo, porque até que a gente resolveu essa questão rápido, foi passar, as minhas netas moram aqui em São Sebastião, ali no condomínio, mas eu fiquei sem vê-las no começo, então a gente nunca ficou um dia sem ver. Criei um projeto social e fui usar as economias que eu tinha e fui ajudar mulheres que eram diaristas, né? O senso de comunidade para mim foi a coisa mais preciosa que eu encontrei. Claro que a minha família está dentro desse espaço, território que eu estou, mas ao mesmo tempo que tinha um pânico, mas ali quem estava mais juntinho se sustentou. Aí é perceber que é quem está em volta de mim, que é a minha âncora e eu sou a âncora dela, eu acho que é com quem eu posso contar, né? Acho que foi a coisa que mais me sustentou e que a gente saiu sem doenças psicológicas, né? Porque a gente conhece um monte de gente, saiu de lá, não teve Covid, mas finalizou a Covid com doenças psicológicas, emocionais. E eu tive no núcleo onde a gente saiu bem fortalecido, porque esse senso de comunidade foi muito forte. Acho que foi o maior aprendizado que eu tive, que o outro, quem está perto de mim, é a pessoa mais importante, como âncora da minha vida. A questão da comunidade, né? Os amigos ali mais próximos, né? Também foi a mesma coisa. A gente também, os amigos mais próximos ali, né? Se ajudando. Conseguindo cesta básica pro pessoal, né? Porque, tipo assim, qualquer coisa que acontece aqui, eles escolhem lá em casa. Eu sou advogada, eu sou delegada. Mas eu não tinha como me manter. Eu tive que sair à rua. Comprava 5 quilos de arroz. Tinha uma vecina que era de São Luís. E ela tinha 3 meninos em casa. E ela comprava, por decir, feijão. E ela trocava, a vezes, feijão comigo. E eu trocava com ela alguma coisa que eu traía de fora. De gente saber que, mais ainda, né, que pode morrer a qualquer momento, né? Aí a gente dá mais valor.
valor, menos valor às conquistas materiais, né? E mais valor aos relacionamentos, né? A solidariedade. União mais com a família, né? Para ver a família pequenininha aqui, outros moram bem todos separados. Cuando tú estás en la casa, el trabajo que da el menino, lo que acontece, entonces a veces esa pandemia ayudó a valorizar muchas cosas que otros no valorizaban. Sí. También trajo problemas, como por ejemplo maltrato psicológico, verbal, para los meninos que no hallaban para dónde fugir, y también para las mujeres que el marido pasaba todo el día en la rua, que maltratava ela, já maltratava, mas aí foi mais agudizante o maltrato. Procura sempre estar doando verdura, né? A gente tem uma creche aqui em São Sebastião que a gente doa toda semana, a gente doa uma cesta para essa creche. O problema não dá dinheiro. Eu também imaginei, ele falou de fibromialgia, parece que tem 2 meses que liberou. E aí eu entrei na universidade, né? Tive essa oportunidade. Sempre tem. Tchau, tchau, minha linda. Obrigada, viu? É um bom dia. Vai começar. Então, enquanto eu boto... Sim. No Dia das Mulheres, pessoas na equipe. Ser mulher nesse mundo, ser um corpo profundo que carrega em si a dor e mesmo assim acolhe o mundo. Ser mulher nesse mundo, ser um corpo profundo, que mesmo assim, apesar das invenções, o distanciamento do sensível, o apagamento não visível, a ser mulher nesse mundo, ser um corpo profundo, que carrega e vai na... Terça-feira à tarde,